Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klenrosa. Moré Klenrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klenrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Samuel como profeta. Quando jovem, Samuel serviu a Hashem dia e noite. E seu caráter era perfeito, né? Ele era perfeito. Sempre foi cordial com todos. Muitas vezes Hashem enviava mensagens proféticas. Elas sempre se tornaram realidade. Isso provou ao povo de Israel que Samuel era um profeta celestial. Ele foi aceito por todo o povo como nave. Nave é a forma que nós falamos profetas, nave de Hashem. Na época em que Samuel nasceu, quase não havia profetas. Muitos tentaram se tornar profetas, isolando-se, dedicando, né? Muito tempo para estudar a Torá e melhorar o seu caráter. Ainda assim, quase ninguém recebia uma mensagem de Hashem, mesmo assim. Então é preciso prestar muita atenção aqui, não é? Mesmo que as pessoas se dedicassem, mesmo que elas tentassem, elas não conseguiam, de fato, ter a nevoa, ou seja, essa questão da profecia. Quais eram... e aí, não é? Mas assim que Samuel se tornou um nave, uma situação mudou. Era como se tivesse aberto uma linha telefônica para o céu. Uma vez estabelecida, outros podiam ouvir. De repente, muitos israelitas receberam profecias. Quais eram seus nomes e suas mensagens? Não temos muitas informações sobre eles. Suas palavras não foram escritas no Taná porque eram dirigidas apenas à sua própria geração e não eram importantes para gerações futuras. O que significa? Que somente foi colocado no Taná aquilo que tinha a ver com o futuro, com aquelas gerações que surgiriam à frente, não as questões das profecias mais básicas para as gerações. Você se lembra da primeira profecia de Samuel, de coisas terríveis estavam prestes a acontecer e fariam o ouvido das pessoas ecoarem? Então, agora chegara a hora dessa profecia se tornar realidade. Uma luta entre Bnei Israel e seus vizinhos, os Plishtim. Agora, fazendo um adendo aqui, como eu disse, judeu tem a ver com errude, unidade, junção de almas. Nada que separe almas é considerado Torá. E Plishtim, filisteus, tem a ver com separação de alma. Isso significa que em qualquer lugar do mundo, do globo terrestre, qualquer um que separem pessoas, não é? Eles são confirmados como filisteus.
e aqueles que fazem união de almas, ou seja, ensinam o Zohar Kadosh, só tem essa forma de trazer unificação, estuda o Zohar Kadosh, ele é considerado um Yehud. Além de ser um Yehud entre seres humanos, ele também aprende a fazer a união do mundo divino. Isso também é fazer, como a gente chama, vamos fazer um Yehud, uma meditação, é a união desses mundos espirituais, principalmente unir a Shekhinah, que é feminina, a parte feminina da divindade, com a masculina. E agora sim a gente segue aqui. Então ambos organizaram seus exércitos e a batalha começou entre judeus e filisteus. Rasquem não estava com os Bnei Israel. Cerca de 4.000 soldados israelitas foram mortos em guerra. Foi um golpe terrível para Israel. Lembre-se que quando Bnei Israel era protegido, veja, mais uma importância do nome dos tzadikim. Quando eles eram protegidos por um tzadik, ou tzadikim, Hashem os protegia. Enquanto Moshe vivia, nenhum judeu jamais morreu em guerra. E as batalhas lideradas por Yehoshua, nenhum judeu também, nenhum israelita também foi morto. Uma vez que na batalha contra Ai, Bnei Israel perdeu 36 pessoas, e segundo o nosso sábio, um grande sábio da Torá morreu. Eles ficaram preocupados. Então, Hashem disse a eles que isso havia acontecido porque um Yehudi, chamado Arã, havia roubado parte do espólio da cidade de Jericó, ou seja, Jericó, na época dos juízes, que é Shofetim. Bnei Israel venceram e sempre foram protegidos de danos quando eram ou tinham um grande tzadikim que os ensinavam esse caminho. Portanto, os judeus estavam agora muito preocupados com tantas vidas de israelitas perdidas. Os equinins, os sábios da Torá da geração, perguntaram: não fizemos nada de errado, por que Hashem nos fez ser derrotados? O que eles não perceberam era que os pecados entre eles, que havia pecados entre eles. Alguns dos Bnei Israel serviam a ídolos. Hashem também estava bravo com a falta de honra pela avodá dos corbanotes, no serviço dos sacrifícios em Shiló. Ele culpou todos os Bnei Israel por isso, porque eles deveriam ter protestado contra os filhos de Eli. Os Zequinins disseram: essas coisas ruins aconteceram conosco porque a Shekhinah não está aqui para nos proteger. O que podemos fazer sobre isso? Enquanto alguns israelitas vagavam no deserto, eles tinham o Aron Hashem, onde a Shekhinah parava. Moshe costumava anunciar antes de cada viagem: levante-se, Hashem, que seja disperso os teus inimigos e fujam os que te odeiam. Né? Aquela música de abertura do Aron HaKodesh. Já que o Arão viajava com os Bnei Israel, seus inimigos não podiam prejudicá-los. E quando os Bnei Israel entraram em Israel, o Arão viajou na frente deles. Os muros de Jericó caíram depois que eles circularam a cidade todos os dias enquanto seguiam Arão. Vamos trazer o Arão a Shiló, eles falaram, já que Hashem vigia o Arão. Ele também vigiará nossos soldados e nos ajudará contra os nossos inimigos. O povo enviou um mensageiro a Mexicã em Shalom com ordens para levar Arão ao campo de batalha. Os filhos de Eli, Hofni e Pinhas, o trouxeram, e os israelitas estavam errados por acreditar que o Arão tinha poder de salvá-los. Dentro do Arão estavam as luhotes, que são as tábuas gravadas com os 10 mandamentos. Apenas ter o Arão, a arca sagrada, com as luhotes dentro, não ajudaria os Bnei Israel. Antes eles tinham que cumprir esses mandamentos. Mas os Bnei Israel não haviam feito o Teshuvá. Mais tarde, na época do Beit Hamikdash, os israelitas cometeram um erro semelhante. O profeta Irmiyahu advertiu-os que os inimigos entrariam em Jerusalém, mas eles pensaram: impossível. Hashem não deixará a sua casa, o Beit Hamikdash, caia nas mãos dos inimigos. Por causa disso, estamos e estaremos seguros também. No momento em que o Arão chegou à frente da batalha, todos os soldados israelitas deram um grito poderoso, e um grito de vitória, pois pensaram: agora estamos
seguros com Arão em nosso meio. Superaremos o inimigo. Mas Hashem diz, o grito deles não faz sentido. Nem Israel deveria ter rezado a Hashem para ajudá-los a ter feito Teshuvá, e não usar, não é, o Arão HaKodesh como uma varinha mágica, que não funcionaria. Observações. Nós seguimos a opinião de nossos sábios que havia apenas um Arão. No entanto, Urashi, em Parashá Ekev Devarim 4.1, cita uma visão de um Midrash diferente, que havia dois Aronotes, dois né, arcas com um rolo da Torá. Um continha as Luhot inteiras e o outro as quebradas, ou seja, aquelas que Moshe quebrara. Geralmente, o Arão com as Luhot quebradas era levado à guerra. Somente nessa ocasião, na guerra contra os Filistim, o outro Arão foi trazido sem a permissão de Hashem. Os Bnei Israel foram punidos por isso, e o Arão foi capturado pelos Filistim. Da mesma forma, não é suficiente que os israelitas apenas participem do serviço da Beit ou da sinagoga e pensem que por isso são bons, não é, israelitas. Também devemos cumprir todas as mitzvot de doação, não fazendo nenhum trabalho que seja proibido da Torá, e também não nos alimentarmos da recepção e observarmos as demais mitzvot. O texto segue, então. Os filisteus, que são os Filistim, ouviram esse tremendo grito vindo dos judeus quando viram a arca e se perguntaram por que há um grito vitorioso no campo dos israelitas quando descobriram que o Arão, um objeto sagrado do templo judaico, havia chegado ao campo de batalha. Eles ficaram realmente assustados. Eles disseram: o Deus deles entrou na batalha. Coisas terríveis irão acontecer conosco agora. E a primeira vez que os israelitas estão trazendo a arca deles de Hashem para a guerra. Era a primeira vez que isso acontecia. Quem nos salvará do seu poderoso Deus? Havia alguns rechaim entre os Filistim que não acreditavam no poder de Hashem. Eles começaram a zombar. Do que vocês têm medo? O Deus deles usou toda a sua força há muito tempo. Ele já trouxe 10 pragas contra os egípcios no Egito e mais algumas no mar. Ele já não tem mais punições para nós. Quando os Filistim ouviram isso, os soldados começaram a encorajar um ao outro. Vamos nos recompor. Por que devemos perder a batalha e nos tornar servos desses israelitas? Uma batalha feroz se seguiu e os Bnei Israel lutaram bravamente e quase venceram. Mas por causa dos seus pecados, Hashem mudou o curso da batalha. De repente, a tendência da guerra foi invertida e Bnei Israel começaram a perder enquanto os Filistim ganharam a vantagem. Os dois filhos de Eli, Hofni e Pinhas, foram mortos por um pelishite gigante, filisteu gigante. Esse era Golias, ou Goliate. Suas mortes piaram seus pecados e eles receberam uma porção no Olam Rabá. Ok. Continuando. Golias conseguiu tomar o Arão, e quando os Bnei Israel viram que eles foram derrotados, eles começaram a fugir. Mas os filisteus os perseguiram e mataram 30.000 israelitas. Pouco depois, os filisteus também destruíram o mexicano de Shiló. Dessa maneira, Hashem puniu os Bnei Israel por permitirem que os filhos de Eli estivessem no mexicano, no Shiló, por tolerarem ídolos também entre eles. Muito bem. O modo trágico da morte deles espiou o Hilu Hashem, que suas ações haviam causado. Quando ele não demonstrou respeito adequado pela Vodá, os israelitas também perderam um pouco do respeito por ele. Mas vendo o terrível castigo de Hofni e Pinhas, eles novamente sentiram medo de Hashem e mostraram devido respeito pela Vodá a partir de então. Isso está no Merachá, Yomá 26 e Mihá Ketaná de Abarbanel. As más notícias chegam a Eli. Como ele era cego, ele não podia ir muito longe do mexicano. Estava fora de questão para ele viajar para o campo de batalha.
Em vez disso, ele pediu que sua cadeira fosse colocada perto dos portões da cidade. Lá ele poderia perguntar a qualquer um que estivesse entrando na cidade notícias sobre a guerra. O coração de Eli estava pesado. Ele tinha 2 filhos no campo de batalha e sabia que morreriam, já que o Navi de Hashem, Navi é profeta, havia dito isso. Mas Eli era um tzadik tão grande que não pensava nos filhos. Ele estava realmente preocupado com Arão. Um homem voltou do campo de batalha, mas ele não queria falar com Eli, então ignorou e entrou na cidade. Ele preferia se reportar ao povo, e eles relatariam a triste mensagem a Eli. Só de olhar para o homem, todos sabiam que as notícias eram ruins. Ele tinha suas roupas rasgadas, que é o que se faz quando um tzadik falece, e também um objeto sagrado, como o Sefer Torá, é queimado ou destruído. De Tzadikim haviam caído em combate e o Arão fora capturado. O homem também colocou terra sobre a cabeça. Quando ele contou às pessoas sobre a terrível derrota e quantos judeus haviam morrido, todos começaram a lamentar em voz alta. Nossos sábios nos contam. Quem era esse mensageiro? Um dos soldados do campo de batalha era um jovem tzadik chamado Shaul ben Kish. Quando o exército dos Filistim venceram, Shaul, entre outros soldados, fugiu para salvar sua vida. Ele correu de volta a Shiló, uma distância de 60 mil, quase 58 quilômetros. Em Shiló, ele ouviu notícias terríveis de outros israelitas que também haviam escapado. Goliate capturou o sagrado Arão com as luhotes lá dentro. Shaul decidiu fazer o possível para salvar o Arão. Apesar de estar muito cansado, ele correu de volta ao campo de batalha, mais 60 mil. Shaul, ou seja, 58 quilômetros. Shaul conseguiu romper as fileiras dos Filistim e se aproximou de Goliate. Certamente Hashem o ajudou, porque ele estava arriscando a sua vida por Kiddush Hashem. Goliate acabara de remover os luhotes do Arão. Shaul pegou as preciosas luhotes, as tábuas das mãos do gigante, e fugiu. Os Filistim os perseguiram, mas ele escapou com as luhotes. As tábuas eram extremamente pesadas, mas Shaul conseguiu correr com elas de volta a Shiló, outros 60 mil, ou seja, 58 quilômetros no mesmo dia. Mais tarde, Hashem escolheu esse jovem corajoso para se tornar o primeiro rei de Israel. Como resultado de seu alto sacrifício, Shaul teve pelo menos uma boa notícia: as luhotes foram salvas. Continuamos aqui, então. O mensageiro esperava que uma das pessoas da cidade informasse Eli da última notícia. Eles não queriam relatar tantas notícias tristes para o velho sábio, mas cada família estava sentada de luto por um parente perdido na batalha. Como ele ouviu a comoção, mas não sabia o motivo, o mensageiro não teve escolha senão falar com ele pessoalmente. Hoje, eu voltei do campo de batalha. Ele começou. E aconteceu lá, o que aconteceu lá? Perguntou Eli. Ele perguntou como ele era cego, não conseguia adivinhar as más notícias pelas roupas rasgadas e pela terra espalhada na cabeça do homem. Bineu e Israel fugiram dos Filistim, disse o mensageiro. Muitos de nossos povos, do nosso povo, caiu em batalha. Seus 2 filhos, Hofni e Pinhas, morreram em cumprimento do dever, carregando Arão. Eles eram bravos e não fugiram. O mensageiro evitou dizer: eles foram mortos, de modo a não causar ali mais dor do que era necessário. O homem tinha muito cuidado para dar notícia tão gentilmente como possível. Finalmente ele clamou, e o Arão foi capturado, a arca sagrada. Ele foi dominado pela dor, ele não reagiu às más notícias sobre a derrota dos Bnei Israel e a morte dos seus 2 filhos, mas o choque de ouvir que o sagrado Arão Akodesh caiu em mãos dos não israelitas foi demais para o tzadik Eli. Ele entrou em colapso. Se ele fosse jovem, forte e não tão pesado, ele poderia ter caído para o lado e somente ter se machucado.
mas como era velho, bastante pesado, caiu para trás, quebrou seu pescoço e morreu. Que triste final para Eli Cohen-Gadol e o chefe do Beit Din. Mas mesmo agora, Hashem foi atencioso e gentil com Eli. Pelo menos ele não caiu nas mãos dos inimigos e morreu em uma idade jovem como seus filhos. E a morte não natural de Eli expiou por eles não ter dispensado seus filhos do serviço do mexicano de Shiló e não ter repreendido fortemente. Já que Eli foi punido neste mundo, ele recebeu sua parte total no Olam Rabá, ou seja, fez a retificação. Aqui existe outro ponto que nós devemos olhar, fazendo inferência, né, que ele não morreu na mão dos inimigos de Israel. E sobre essa questão, Shaul tem proeminência sobre Davi Meller, porque o Shaul, quando ele vê que vai cair na mão dos inimigos, né, ele se mata, ele acaba se jogando sobre a sua espada e se mata. E Davi Meller cometeu um erro em relação a isso quando botou Urias na frente da guerra. Veja, a gente deve tomar, né, o caso de Penina, que pensou estar fazendo uma coisa boa, mas fez uma coisa ruim. A mesma coisa aconteceu com Davi Meller. Isso foi realmente um dos problemas que ele arrumou para a vida dele em relação a isso. Ele botou Urias para morrer na mão de circuncisos, né? Sendo ele mesmo, se ele mesmo matasse Urias, por mais que ficasse pesado para as pessoas entenderem isso, Urias teria não morrido por mãos de circuncisos. Isso também é importante de saber. Pois bem, a esposa de Pinhas dá à luz. Esse Pinhas era um dos filhos de Eli, não é? Então, a gente sabe que ele era um dos filhos de Eli, e assim como os outros, eles morreram, né, junto a Pinhas e Hofni, era o outro. Agora a esposa de Pinhas vai dar à luz ao menino. Outro infortúnio aconteceu com a família de Eli naquele dia fatídico, no mesmo dia. A esposa de Eli, Pinhas, né, do filho de Eli, Pinhas, estava esperando o bebê. Quando ela ouviu as terríveis notícias de que o Arão foi capturado e que seu marido e sogro estavam mortos, ela ficou tão abalada que sentiu que seu bebê iria nascer, mesmo que ainda não era a hora. Isso era perigoso tanto para a mãe quanto para o bebê. O bebê não poderia sobreviver a um nascimento prematuro, e a mãe sentia que não iria sobreviver às fortes dores que estavam sentindo. No entanto, ela deu à luz um menino saudável. As mulheres que ajudaram disseram: relaxe, tudo está bem. O Hashem não está mais zangado com sua família. Veja, você tem um menino bonito e saudável. Certamente isso é um sinal de que a Amidat Hadin, justiça restrita de Hashem, já deixou sua família. Você irá viver. Mas a esposa de Pinhas não tinha mérito suficiente para sobreviver. Antes de morrer, ela disse que meu bebê tem o nome de Ai Kavod, Aleph Yud, Kaf, Beit, Vav, Dalet. A honra se foi. Esse é definitivamente o nome adequado? Todos ao seu redor responderam: o Arão de Hashem foi capturado. Além disso, o pai, o tio, o avô do novo bebê, os grandes sábios da Torá da geração estão todos mortos. Ao ouvir isso, a mulher que estava morrendo reuniu forças restantes para responder: não, vocês não entenderam. A razão para o nome dele ser Ikavod é a honra se foi. É porque o Aram HaKodesh foi levado embora, e não por causa dessas mortes. Ou seja, a força se foi, porque Kevod é força. Kavod é força. Eles queriam ter certeza que eles saberiam que eles estavam mais tristes com a captura do Arão do que com a morte de sua família, porque ela estava mais aflita com isso, porque era um Hilu Hashem. Os Plisitim, que são os filisteus, agora pensariam que o Deus deles era mais forte que o Deus do Bnei Israel. Certamente, se o Deus dos israelitas fosse mais forte, ele não teria deixado o Deus deles capturarem o Aharon. Você consegue imaginar como a esposa de Pinhas era uma grande tzadiket? Esta história mostra, mais uma vez, que não temos o direito de julgar a família de Eli. Não apenas a esposa de Pinhas era uma mulher especial, Hofni e Pinhas também eram. Eles foram punidos severamente porque Hashem esperava que eles se saíssem melhor.
e ficou irado pelo Hilul Hashem que eles causaram, mas certamente não estamos em posição de julgá-los. Preocupado com o Aharon, preocupados com a honra de Hashem, e nossos sábios então nos contam. No Beit HaKnesset, na sinagoga, recitamos a oração do Kadish. A palavra desta tefilá estão em aramaico, porque foram compostas em Babel, na Babilônia, onde a maioria dos judeus falavam aramaico. Veja, então, na parte que ele fala aqui, não é, no Iê, Shemerabá, deixa eu achar aqui, agora a gente vai conseguir chegar lá, aqui, ó, Iê, Shemerabá, Beralmá, Leaulam, Vealmaia, não é? Essa é a parte, ou Almaia, né? Então, essa é a parte que vocês devem falar quando estiver sendo feito Kadish. As outras partes, não é? Vai te gadar, vai te cadar, Shemerabá. Aí vocês falam essa partezinha mesmo, né? Bealmá de virar Heronte, vem ali Malrute, vem Tamá Porcané, vem Carev, Mexirê, se repetem amém. Berraeron, Veormeron, Derral Beit Israel, Bagala, Usman, Cari, Veiru, amém. Aí você repete amém. Mas essa parte aqui, quem fala é toda a congregação. Yerre Shemerabá, Bevaran Leão Maia, Itbará, essa parte toda aqui, ó, eu esqueci de marcar tudo, até aqui embaixo, quem fala é a congregação. É dessa parte aqui que nós estamos falando, né? Vocês têm tempo aí de tirar um print, aqueles que sabem ler em hebraico, e aqueles que não sabem, traduzam, que vai ser muito bonito para vocês traduzirem essa parte. Pois bem, então aqui segue agora. Então entendemos aqui, não é o que acontece na regra da reza, entendemos? Então tá. Então tá aqui a parte, ó, que vai estar falando sobre isso, né? Yerre, Shemerabá, Me, Vare, Leão Leomaia, Itbará. Então, essa é a parte que vocês falam durante o Kadish. Então, vocês podem estar vendo até no YouTube, e aí quando chegar nessa parte, vocês repetem. As outras partes não, só fala mesmo. Amém, amém, amém. Muito bem. Agora, todo mundo responde amém, que seja seu grande nome, seja bendito eternamente para todo sempre. Na verdade, no Sidur, vai estar que a congregação é que faz essa parte. Agora vamos seguir aqui, então. Nossos sábios ensinaram, se alguém responder Yerre Shemerabá com todo o seu coração, mesmo que algo ruim foi decretado contra ele no céu, o decreto é cancelado. Hashem perdoa todos os seus pecados. Veja que coisa interessante. Por que deveria ser assim? Aqui uma pergunta. Porque a resposta sincera dessa pessoa mostra que ela realmente ama Hashem. Ela quer que Hashem seja honrado por todos no mundo. Atualmente, o nome de Hashem é frequentemente desonrado. Veja no seu livro de biologia. Ele usa muitas páginas para descrever as maravilhas intrinsecadas encontradas em todas as folhas, flores, no seu corpo e no corpo de milhares de criaturas diferentes, que compartilham o nosso mundo. No entanto, o nome de Hashem não aparece uma única vez em todo o livro. Como você se sentiria, por exemplo, se lhe dissesse que você ganhou o primeiro prêmio em um concurso de arte? Você criou uma bela pintura que ficará exposta em um lugar famoso, uma galeria de arte. Há milhares de pessoas procurando por ela, mas ninguém o elogia por isso. Com isso, como isso é possível? Como você fez a obra de arte? Como seria? Mas você se pergunta, você sabe que os jornais publicaram o nome dos vencedores e o fato como o nome do artista está pendurado na galeria? Por que então ninguém te conhece? Você decide dar uma olhada. Você entra na galeria e vê que a sua bela pintura está pendurada em um lugar de destaque, onde muitas pessoas encaram com fascinação. Mas se você chegar mais perto para ler a placa abaixo da foto, ficará chocado ao ler que esse quadro veio a ser por si só. Ou pior, existe o nome de outra pessoa como artista.
Você pensa, isso deve ser um erro. Então você confere o jornal e, para sua admiração, eles imprimiram o nome de outra pessoa como artista do seu quadro. Você liga para a empresa que fez o concurso e pergunta aos juízes: vocês sabem que cometeram um erro? Fui eu que pintei esse quadro e vocês estão dando crédito a outro? Aí, do erro, perguntam os juízes: de jeito nenhum. Quem é você? Nunca ouvimos falar de você. A pessoa cujo o nome você vê sobre o quadro foi quem enviou essa pintura. Eles desligam o telefone. A essa altura você está irritado e indignado. Que raiva! Como eles se atrevem a fazer isso? Você liga de volta e grita: escutem aqui, posso provar que eu fiz esse quadro. Venha ao meu estúdio, eu quero lhe mostrar a tinta que eu usei. Eu até guardei os rascunhos, meu estilo é único. Como vocês podem negar o fato óbvio de que essa é a minha obra? Os juízes ficam impacientes e começam a pensar que estão lidando com algum louco. Você teria testemunha de que viram pintá-lo? Eles perguntam. Não tenho. Você responde, mas ninguém sabe como produzir uma pintura como essa. Lamentamos, mas sentimos que outra pessoa é o artista. Ele responde, nós temos o quadro dele. Isso lhe dá uma ideia do significado de Hilu Hashem, vergonha para o nome de Hashem. Todos nós fomos criados por Hashem, só podemos respirar, pensar, falar e nos mover porque Ele nos dá a capacidade de fazê-lo a cada segundo. Mas vivemos em um mundo onde Hashem é totalmente ignorado. Livros e jornais nunca o mencionam. E mesmo em muitas escolas judaicas, não é ensinado às crianças judias que Hashem quer que guardemos todas as mitzvot da Torá. Que terrível Hilu Hashem. A maioria dos não-judeus, infelizmente muitos judeus também, acreditam que Hashem esqueceu do povo de Israel. De outra forma, porque ele os deixou no exílio por tanto tempo e permite que sejam feridos ou mortos. Que Hilu Hashem. Ignorar Hashem é oposto do motivo pelo qual ele criou o mundo. Ele quer que todos os seres humanos o conheçam. Louve-no e cheguem perto dele, porque essa é a melhor coisa para eles, para os seres humanos. Portanto, o fato de Hashem não estar sendo honrado deve nos incomodar o tempo todo. Agora, você pode entender por que Kadish é um tefilá tão importante. Da mesma forma, oramos o Kadish 3 vezes ao dia, no Aleinu, para que a honra de Hashem seja conhecida em todo o mundo. Nós rezamos, esperamos que em breve vejamos a sua kevod, a sua glória, quando o Mashiach chegar. Todas as pessoas no mundo se curvarão para Hashem e aceitarão sobre si o seu jugo, tá ok? Ou o seu reinado.